Bom, pessoal, para começar esse desenho, então, a gente tem que imaginar que eu vou ter que colocar esse rolo de pintura na folha, tá? Então, o que eu posso imaginar aqui, ó, em questão de composição, né? Eu posso ter ah, o rolo de pintura aqui, né, e o cabo para cá, tá? Igual esse outro esboço aqui que eu fiz antes, tá? Então, posicionar mais ou menos o rolo de pintura aqui e o cabo aqui para cá. Então, o que a gente pode começar fazendo, né? Primeiro, o eixo, né, do cilindro, que vai formar o rolo de pintura, tá? Esse eixo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse eixo principal aqui, ó. Vamos lá. Lembra que ele é um cilindro em perspectiva, um cilindro horizontal em perspectiva com dois pontos de fuga. Então, eu vou ter uma linha desse cilindro indo para lá, tá? Lá. Beleza. Ela está indo lá pro ponto de fuga. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que desenhar as elipses. Para desenhar as elipses, o que a gente tem que lembrar aqui? Eu tenho uma elipse, né? Ela tem um eixo vertical e um eixo horizontal. E a gente pega, né, esses dois eixos, eles são perpendiculares entre si. E a gente vai desenhar uma elipse, né? Passando em alguns pontos aqui, né? Então é isso que a gente tem que perceber. Então, a gente vai construir o nosso cilindro, primeiro aqui fazendo um eixo 90 graus aqui, e aqui atrás eu também vou fazer um eixo 90 graus. Tá? Aí, uma dica assim, né, é delimitar as alturas da elipse, né? Então, vamos supor que eu vou fazer uma elipse com essa altura, tá? O que você pode pegar ali, copia, né? Essa medida aqui para baixo. Então aqui, nessa parte do desenho, eu vou fazer uma elipse um pouco mais fechada, tá? Não faz aquele esquema de fazer várias vezes e tal, né? Nesse outro aqui, eu vou fazer uma elipse um pouco mais aberta e ela é um pouco menor. Então essa distância aqui, ó, que eu vou pegar, eu vou reduzir um pouco, para dar um efeito de perspectiva, né? Por quê? Porque as linhas horizontais, né, tangentes às elipses, né, elas têm que convergir lá para aquele ponto de fuga direito, tá? Então elas têm que ser um pouco mais fechadas, ó, só para explicar um pouquinho, né? Lá. Tem que convergir para cá. Então a minha elipse aqui, para ela ter uma característica de perspectiva mesmo, eu tenho que fazer ela um pouco mais curta assim no comprimento, né? Então essa elipse aqui eu vou fazer ela um pouco mais gorda, ó. Ok? E aí eu vou ter uma elipse aqui no meio, né? Se eu pegar a metade da distância entre os dois, não vai ficar correto, né? Porque a gente já viu que na perspectiva a metade entre os dois pontos nunca é real, né? Então o meio, né, dessa distância ela vai ser um pouquinho mais para a direita. E nesse ponto aqui eu vou desenhar outra elipse. Uma abertura intermediária entre essas duas, tá? Ok. Então percebam assim que eu tenho um ponto de fuga teórico lá para aquele lado, né? Mas eu tenho ponto de fuga teórico lá para o outro lado. Então imagina o seguinte, eu tenho linhas de fuga também que vão passar aqui pelos centros aqui, ó. Vou fazer assim. Ó, que eles vão lá para a esquerda.
Aí eu que estou definindo isso. Ó. Então eu tenho linhas aqui que passam em cima também das elipses, né? E isso vai guiar o nosso desenho, tá? Então eu tenho para cá um ponto de fuga direito e para cá eu tenho um ponto de fuga esquerdo. Tá certo? Bom, para continuar o nosso desenho agora, a gente vai fazer essa linha aqui da haste de pegar aqui, né? Então perceba que toda a base dela é baseada nessa linha central aqui, ó, desse cilindro, tá? Que é essa linha que a gente puxou aqui. Então ela vai ser a nossa guia, tá? Ok? Vou dar uma pontada aqui no meu lápis. Esse desenho, né, a gente trabalha tanto com cilindros, né, elipses, quando a gente trabalha com planos, tá? Então vocês vão entender um pouquinho também a ideia de desenhar com planos, tá? Então como é que vai funcionar isso? Então o primeiro ponto é, essa linha que sai lá da elipse, ela vai me ajudar a construir a minha perspectiva, tá? Eu vou delimitar aqui 2 pontos que vão lá para o ponto de fuga também, lá, que vão ser o meu alicerce assim daquele pegador ali, tá? Lá. Lembra que ela tem que convergir lá para o ponto de fuga. E esse aqui também, ó. Tá? Então, perceba, ó, que as linhas elas vão convergindo lá para aquele ponto de fuga. Então aqui eu vou delimitar mais 2 linhas que também vão lá para o ponto de fuga agora, o ponto de fuga esquerdo, que vão ser as linhas base do plano que vai definir essa geometria, tá? Só para vocês entenderem, esse plano ele vai passar no meio dessa base toda aqui, tá? Bom, com esse plano aqui agora, né, com esse plano aqui que tem, a gente vai desenhar as laterais externas aqui, tá? Então a gente vai fazer um quadrado, um retângulo aqui e um retângulo aqui. Então olha só, nesse ponto, ou pode ser nas laterais também, vocês vão definir uma altura que vocês querem essa pega, né? E aí vocês vão também fazer linhas de fuga lá para o ponto de fuga. Como se eu estivesse desenhando um quadrado aqui, né? Um retângulo, perdão. Aí vocês vão ter esse retângulo, então, que passa aqui em cima, passa aqui embaixo, e tem o centro dele, né, como sendo esse plano. Tá? Então aqui, ó, essa aqui é a lateral dele. Aqui é a lateral dele. Desse outro lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vou começar aqui pro lado que é mais fácil. Eu faço 2 verticais aqui, ó. Delimito uma altura, né, que a princípio igual para os dois, né, e daí jogo uma linha lá para o ponto de fuga. Então eu tenho um retângulo, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é talvez fazer um arredondamento aqui meio aleatório. Vou arredondar os cantinhos para me ajudar a construir a geometria. Eu vou fazer a mesma coisa lá no outro lado. Ok? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão unir os pontos, tá? Mas vocês não vão unir reto, né? Se vocês olharem o desenho, vocês vão ver que ele é meio abaloado aqui, né? Então vocês vão fazer uma curva aqui. Pega a tangente desse ponto com a tangente desse ponto.
beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Tá? E aqui em cima vocês também têm a mesma coisa. Aqui a diferença é que vocês vão ter duas linhas que formam aqui a... Aqui também a gente tem duas linhas, na verdade. Certo. Tá quase pronto. Bom, então como é que é a forma dessa geometria, né? Essa geometria aqui, ela vai um pouco reta aqui. Você lembra das linhas de contorno que a gente... Aquela contour line que a gente viu na aula passada? Então, ó, eu vou mostrar como é que é o contorno dessa geometria. Ela sobe aqui, ela tem aí uma curvatura aqui, ó, né? Aqui em cima ela fica reta, essa parte reta ela vai lá para o ponto de fuga, ó, né? Eu tenho essa linha que vai para cá, e depois aqui eu tenho um contorno que desce. Então essa é a forma da geometria. Aqui embaixo ele também tem uma voltinha, né? Beleza. Então, tendo isso em mente, agora a gente vai trabalhar essa parte, né, de detalhamento aqui da lateral aqui do desenho, né? Primeira coisa que vocês vão fazer, então, faz uma linha vertical até chegar nessa dobra aqui, né? Aqui embaixo você tem uma curvatura. E aqui em cima você vai ter uma curvatura também que é da dobra, né? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui atrás, tá? Só prestem atenção que, por exemplo, esse espaço aqui, ó, ele tem que ser menor do que esse outro aqui, por causa da perspectiva. Então, se isso aqui eu tenho essa distância, aqui eu vou ter um pouquinho mais, ó. Ok? Então aqui vocês vão fazer uma partezinha um pouquinho abaloada também, que faz parte ali do desenho. Beleza. Para evidenciar, por exemplo, que aqui eu tenho uma peça que é de um material e aqui outro material, a gente pode dar uma ênfase aqui na linha, né? Por exemplo, essa linha está para cá, que mostra o contorno aqui, né, do objeto. E aqui a gente pode fazer uma linha assim, ó, um pouquinho para lá, assim, ó, para mostrar que tem um sulco aqui. Aqui tem um buraquinho ali, por exemplo. Né? E assim eu consigo evidenciar um pouquinho essa diferença de encaixe, né, do material. Tá? Para desenhar o outro lado aqui, o que a gente tem que fazer? Pegar esse ponto como referência e jogar em perspectiva para lá, para saber onde que ele vai começar aqui do outro lado. Ó. Mesma coisa aqui. Tá? Para saber onde que ele vai começar ali. Tá? Então, a gente sabe, né, que ele tem aqui uma voltinha aqui, ó. E depois ele tem uma baloada aqui. Fechou? Agora eu tenho essa parte de trás aqui, né? Que ela tem uma espessura aqui, né? A gente tem que trabalhar tanto a espessura aqui do bocal, quanto a profundidade aqui dessa parte aqui de trás. Tá? Então, para trabalhar a espessura é fácil, né? Só a gente definir aqui uma distância, né, de espessura. Ó. Eu posso fazer como se fosse um quadrado, ou vou fazer um quadrado interno, né? Então essa largura aqui ela tem que ser um pouco maior do que aqui, por causa da perspectiva. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu vou jogar essas linhas lá em perspectiva. Tá? Faço um arredondamentozinho aqui, ó.
tenho ali a espessura, né? E agora é só eu dar uma profundidade aqui, né? Sempre em perspectiva lá, né? Para essa parte aqui de trás. Né? Okay? Então percebam que se a gente for fazer uma linha de contorno também, né? Eu tenho uma linha que vem do objeto aqui em cima, ele é um pouco abaulado aqui, né? Ele vai chegar, vai chegar aqui, mais ou menos. Essa linha vai descer, ela iria entrar aqui dentro, né? Até um determinado ponto. Aí ela desce, ela vem para cá em perspectiva, e depois ela desce aqui de novo. Tá? Isso aqui mostra um pouquinho como é que seria esse contorno, né? Beleza? E aqui a gente pode trabalhar um pouco as linhas, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, que vai estar uma sombra lá para trás, eu posso fazer ela um pouco mais de ênfase, né? Mesma coisa essa linha aqui de cima, ó. Um pouco mais de ênfase nessa questão. A linha aqui de baixo do produto, né? Bom, então essa parte aqui tá ok, tá? A gente pode dar uma sombreadinha aqui, né, pra dar uma diferenciação com o resto do desenho e tal. Vai ficar um pouquinho mais tio. Mas beleza. Depois a gente tem que construir essa parte, tá? Claro que não precisa ser tudo nessa ordem como eu tô falando pra vocês, tá, gente? Mas enfim. Então eu tenho essa linha que sai aqui da base, ó. Né? Aqui eu vou ter uma parte do... Aqui eu vou desenhar a estrutura, né? O wireframe aqui dessa parte que encaixa no cilindro, né? Então eu vou ter essa linha aqui. Eu jogo uma linha como se fosse lá para o ponto de fuga, né? Aqui para cá. E esse ponto aqui, ó, da minha linha, eu vou unir com o ponto central aqui, ó. Tá? Para fazer aquela parte do esquema, tá? Aqui também eu vou fazer igual como eu fiz aqui, eu vou desenhar um quadrado, ó. Sempre em perspectiva, né? Os verticais sempre verticais. E aqui eu vou desenhar um outro quadrado que vai juntar com ele. Pra gente fazer a ligação. Aqui ficou um pouco grande, né? Na verdade, né? Vou dar uma arredondadinha aqui nos cantos. Esse aqui também. Aqui eu vou fazer a união deles aqui. E esses dois também eu vou unir, ó. Então, esse ponto aqui embaixo com esse ponto aqui embaixo. Vou fazer só até aqui porque ele não vai aparecer, né? Depois esse ponto aqui em cima com esse ponto aqui em cima.
o vértice aqui também, ó. E depois aqui em cima. Então aqui eu tenho uma parte de baixo, né, do objeto. Aqui eu tenho a parte de cima. Essa parte de baixo aqui ficou muito confusa. Eu vou dar uma pintada aqui pra gente não confundir. E depois aqui o final é mais simples, né? É só a gente fazer aqui uma linha em perspectiva e fazer o contorno aqui, né? Certo. E agora, né, é dar o acabamento aqui no cilindro, né? Então, nessa parte aqui da frente, eu tenho aqui uma elipse dentro da elipse, na verdade, né? Eu só faço uma elipse um pouco mais aqui dentro, ó. Certo? E aqui eu tenho aquele parafuso, né? Que também é uma elipse dentro da elipse, mais ou menos, né? Vou dar uma altura aqui no parafuso, né? Ele tem aqui um rebaixo. E aqui, vocês viram ali que no desenho que não precisa ficar tão perfeito, né? Vocês podem fazer uma linhazinha assim mais... sem um padrão mesmo, né? Porque a ideia do rolo de pintura é ficar meio assim aleatório mesmo, porque ele é uma esponja, né? Aqui eu não vou deixar tão definido, porque na verdade é uma esponja, né? E é isso, gente.